Olá, para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Ana Rodrigues, nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica semanal. A semana vai do dia 2 ao dia 8 de julho de 2023 e é uma semana em que nós temos uma fase cheia da Lua acontecendo. Esse se torna o principal evento da semana. Não teremos ingressos durante essa semana, mas na semana que vem sim, aí Marte vai deixar o signo de Leão e já ingressar no signo de Virgem, mas durante essa semana nós temos movimentos bem interessantes, aí aspectos sendo formados, né? Então vamos acompanhar uma semana que inicia com a Lua em Sagitário e termina com a Lua no signo de Áries, dois signos quentes, né? Signos do fogo, vai animando bem, mas a gente tem uma alternância de clima durante a semana também, né? Não temos dias assim muito cheios de aspectos, mas interessante esse movimento todo aqui para você sentir o clima e organizar os seus interesses, atividades, enfim, o que você estiver pretendendo realizar durante esta semana, tá bom? Então não é uma análise muito previsional, ela é mais eletiva, assim, para você sentir o clima. Aproveite, se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreva no canal, para acompanhar todos os vídeos, além de reflexões astrológicas, temos vídeos sobre temas variados. Postei aqui ontem, né, na sexta-feira, um vídeo sobre escolhas de momentos para viagens, né? Um ramo da astrologia que é a astrologia eletiva, onde você pode observar para os momentos que você pretende viajar se vamos dizer, a constituição do céu é adequada ou não, né? E fazer as suas escolhas, certo? Pode se tornar membro, vai ter um vídeo exclusivo toda semana. Eu postei já alguns vídeos, temos vários vídeos lá sobre temas mais técnicos, falamos sobre diferenças de progressões e direções, técnicas de retificação, tem muitos temas ali. Tem algumas técnicas de previsões também. E se você quiser aprender astrologia, aí você pode entrar na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e ali você pode adquirir o seu curso de formação. No curso de Astrologia Clássica Natal 1, você começa do zero, não precisa conhecer nada de astrologia e vai terminar o curso já sabendo interpretar uma carta natal, tá bom? Para solicitar mapas é astrologiaclássica.com.br. Bom, vamos então ao que interessa aqui essa semana. Como eu falei para vocês, ela não tem ingressos, né, de outros planetas, a gente não tem nenhum planeta virando a direção para o movimento retrógrado ou voltando para o movimento direto. Essa semana aqui, olha, do dia 2 ao dia 8, é bem aqui no dia 3, na segunda-feira, que acontece a fase cheia. Agora, o dia 2, domingo, ele vem bem descomplicado, porque nós vamos iniciar a semana com a Lua em Sagitário, como eu falei para vocês, e meia-noite e 21 no horário de Brasília, ela vai chegar a 120 graus a Vênus, que está no signo de Leão. Esse trígono do fogo, ele faz com que o clima fique bastante animado. Se você estiver curtindo durante essa virada aí de sábado para domingo, vai sentindo o mesmo ânimo, descomplicado, vai sentindo um clima de alegria. Ele é bem divertido, ele é bem para curtir mesmo, né? É uma experimentação bastante ativa, motivada e energética. E depois, lá já no início da manhã, na verdade nem é início da manhã ainda, né? Finalzinho da madrugada, o sol está nascendo já perto das 7. A gente tem a Lua em trígono a Marte. E como Marte também está no signo do fogo, essa tendência do calor, essa tendência do fogo, que é bem direta, assertiva, muito energética e decidida, fica no ar, permanece no ar. Então a gente vai iniciar a manhã do domingo com ainda essa fluência bastante animada, né, do dia todo. Agora é só ali no meio da tarde, 14h20, que a Lua deixa o signo de Sagitário e ingressa no signo de Capricórnio. Como o Capricórnio é um signo da Terra, frio e seco, ele já não tem essa tendência animada, motivada e muito energética ou vigorosa, mas mais concentrada, com uma tendência muito mais prática para a realização das coisas. Então há uma tendência a se observar mais os resultados de maneira mais objetiva, por exemplo, e também no sentido de realização. Tá? Então já não vai ser tão animado assim o meio da tarde em diante, mas também ele não fica com uma tendência chata. Só que muda um pouco o ritmo do vigor e energia para alguma coisa um pouquinho mais concentrada. O dia 3 de julho, que é segunda-feira, vamos ter a lua cheia, mas antes, na madrugada, a 1h43 no horário de Brasília, a lua em Capricórnio chega a 60 graus a Saturno em Peixes. É esse aspecto aqui, ó, que a gente vê entre a lua e Saturno. E para Saturno é interessante, porque a Lua está no domicílio dele, que é o signo de Capricórnio. Apesar do aspecto ser leve, 60 graus, né, ter uma natureza leve,
vocês vão sentindo, quem estiver acordado aí nesse momento, vai sentindo essa tendência observadora, ela é bem concentrada, metodológica. Se você estiver lidando com alguma atividade de, por exemplo, estiver estudando ou lidando com relatórios e tal, é legal, assim, né? Ele dá um perfil bem organizado das coisas e as coisas fluem bem, não é um aspecto desafiador, não. Agora, às 6h02, gente, nós temos um trígono 120 graus entre a Lua em Capricórnio e o Júpiter que está aqui no signo de Touro, né? Então, é exatamente, ó, esse aspecto aqui, o Júpiter está em Touro, em aspecto com a Lua em Capricórnio. A Lua até se beneficia que a exaltação da Lua. Para Júpiter, esse ponto em Capricórnio é a queda, né? Então, não é muito interessante. Apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, ela não tem um perfil propriamente abundante ou muito místico, nada de místico, porque é um trígono da Terra, né? Não é uma, assim, a gente não tem aquela explosão de energia, de confiança, de ânimo, de otimismo, não é muito para isso. Mas como o trígono é da Terra, pode ser interessante para dar continuidade aos passos que você estiver realizando, e o sentido de prosperidade, ele vem exatamente desse fator de passo a passo, tá? Então, ele não vai dar uma explosão de energia, de ânimo, e também não tem um perfil, assim, altamente abundante, né? É um pouco lento, tanto Júpiter é lento, como a Lua, aqui enxergando a exaltação dela em Touro, não alcança muita velocidade. Então, nós vamos sentindo o início da manhã aqui da segunda-feira com um pouquinho de lentidão. Mas ele não é complexo o clima, né? Pelo menos vocês não vão sentindo aquela permeabilidade aos assuntos do dia a dia, assim, né? 8h38, então a Lua aqui em Capricórnio chega à oposição ao Sol no signo de Câncer. Essa oposição beneficia duplamente a Lua, né? Porque primeiro a fase cheia é o ponto máximo de visibilidade da Lua, quando a gente enxerga a Lua inteirinha. E as fases da Lua são formadas a partir da relação de posição da Lua com o Sol, né? Então, o momento da fase cheia é sempre mais forte para a Lua. E aqui, ela está no exílio dela, só que como o Sol está no ponto do domicílio da Lua, né? A Lua é regente de Câncer, não cria um campo avesso, difícil, né? Porém, assim, gente, é uma oposição que envolve signos de natureza fria, né? Da terra e da água. E a natureza fria, ela é mais concentrada, ela é mais né? Ela é mais, vamos dizer, analítica, mais da observação do que da ação. Por isso a gente vai sentindo esse clima para os próximos 15 dias, que tem uma tendência mais observadora, né? Ele não tem um ritmo acelerado, tal. Vão sentindo um pouquinho mais de facilidade para empregar assuntos que dependam desse processo mais analítico, tal, não é tão vigorosa e tal. E ela vai acontecer aqui, olha, saindo da casa 6 e entrando na casa 5, né? A gente vê, então, esse eixo aqui de casa 5 com casa 11. Casa 5 no âmbito coletivo envolve o ambiente dos jovens, o ambiente de esportes, das artes também, né? É um tema forte, como a fase cheia da Lua, né? Essa marca que acaba acentuando muito esses assuntos, né? De maneira geral, certo? Então, a gente tem essa característica mais concentrada de lua cheia, ela não é tão, assim, da fala, não é tão empolgada, ela não tem muito esse movimento de empolgação, mas mais de retenção, de contenção, ela é mais organizada, pode-se ter aí temas ligados à organização de assuntos relacionados a jovens, né? A temática do ambiente cultural também pode ter aí movimento nesse sentido. 13h50, uma oposição entre a Lua e Mercúrio. Mercúrio também está em Câncer, né? Aqui beneficia a Lua, para o Mercúrio não é muito favorável essa posição, né? Ele está até que mais ou menos, não está peregrino, pelo menos, né? No signo de Câncer, está no próprio termo e na própria face. Mas, gente, como eu falei para vocês anteriormente, né? Esse perfil de Capricórnio com Câncer, ele é mais da observação. Então, essa oposição, ela leva as coisas para algo no sentido de olhar detalhes. Favorece um pouco a Lua, só que a natureza do aspecto, ela é desafiadora, e vocês devem manter atenção para não se tornarem, assim, excessivamente analíticos com os pequenos detalhes. Na comunicação em geral, nos assuntos que dependam de papéis, documentos, coisas assim, né? Nos estudos, nas conversas, no trânsito de comércio, no trânsito nas ruas e tal, porque ela excede um pouquinho com o processo analítico, né? Não flui muito. E pode gerar aquela coisa cismada, assim, sabe? Do clima, um clima cismado com coisinhas, né?
Agora, o dia 4, que é terça-feira, tem a Lua ingressando no signo de Aquário e é o único movimento do dia. Então, é às 14h30 no horário de Brasília. Isso quer dizer que, desde o início do dia até esse horário, a Lua vai ficar fora de curso. Para inícios, não é legal, né? Com a Lua fora de curso. Já falei algumas vezes aqui para vocês que isso cria um clima de rompimento do fluir dos assuntos, as coisas não vão nem para lá nem para cá, ficam meio no ar, né? Agora, o ingresso da Lua em Aquário torna as coisas já com um pouco mais de lógica, né? Ela é mais, vamos dizer, do pensamento lógico mesmo, né? Não é nem excessivamente racional, mas aquela observação um pouco mais genérica. E depois desse horário, a Lua não chega a novos aspectos, mas ela já vai começar a se aproximar dos aspectos que ela vai fazer no dia 5, quadratura com Júpiter, por exemplo, né? Então, a terça-feira é um dia assim comum, vocês não vão sentindo muito impacto, nem de velocidade, nem de lentidão. Ele pode ser um dia até fácil de levar, só não é muito adequado para riscos, tá? O dia 5 ele já vai mudar um pouquinho o ritmo, né? Na verdade, porque a Lua que está em Aquário, e Aquário é um signo fixo, ele é do ar, tem calor, mas ele é um signo fixo. Chega a 90 graus a Júpiter, que está aqui no signo de Touro, que é o ponto da exaltação da Lua. E é pesado, né? O signo de Touro ele tem uma característica assim pesada para o ritmo, né? Ele é da terra, ele é fixo também. Isso vai deixando o início da manhã um pouco lento, assim. Se você estiver pensando em empregar alguma mudança, fazer alguma coisa muito diferente durante esse horário, mantenha atenção, porque isso pode ser difícil de levar, né? As mudanças podem ficar um pouquinho enroscadas ali, né? Aquilo que você acha que vai ser bom, mudar de ar, por exemplo, né? Pode acabar gerando alguns problemas, tá bom? Mas felizmente a Lua se movimenta rápido e ela vai dissolvendo esse potencial. E depois desse momento ela não vai formar novos aspectos, mas ela está ainda em 10 de Aquário, ela ainda vai chegar à oposição a Vênus, depois a Marte, né? Ela fica algum tempinho só fora de curso, depois ela já vai começar a entrar no orbe aqui com Vênus, né? No orbe de Vênus aqui para formar a oposição, tá bom? Só que ela vai ser exata só no próximo dia, quinta-feira. Esse momento aqui, 4h37 na madrugada, é quando a Lua em Aquário, 23h51, chega a essa oposição a Vênus, tá? Oposição de astros femininos, para o mundo feminino não é muito legal, mas também para as finanças, assuntos relacionados a aquisições, o que envolve dinheiro, né? Tal, Vênus em Leão, ela tá bem passional, né? Bem motivada para os desejos, isso pode levar um pouquinho às dificuldades em se conter com os desejos de uma forma geral. Pode também ir para um campo um pouco enciumado, né? Um pouco resistente com as coisas que se deseja fazer, ter, enfim, né? Ela acentua muito os desejos de maneira geral. E aí a Lua vai chegar à oposição também a Marte. Esse aspecto ele já tem uma tendência muito esquentada, a gente mantém atenção, porque ele é difícil para o diálogo, ele é difícil para leveza dos assuntos de uma forma geral, para mudanças e tal, e mesmo quando se há decisões para tomar, isso pode ir para um campo um pouco agressivo, assim, né, com uma tendência muito explosiva. Então mantenham a atenção, tá bom? Agora, 14h32, aí a Lua ingressa no signo de Peixes, e o signo de Peixes não tem calor, é um signo da água, diminui o ritmo, vai para uma tendência um pouco mais introspectiva, mas os signos da água e Peixes também é mutável, cria um pouquinho de oscilação no humor também, né? Ele é mais imaginativo, então vai deixando o clima um pouquinho perdido, vamos dizer, ele não tem uma tendência retilínea, né? As coisas se alteram também. No dia 7, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno, a 1h47, ali bem no início da madrugada, 6h54, aqui de Peixes. E, bom, conjunções com maléficos não é legal, Saturno ele não está muito forte, mas é confuso, assim, ele é pesadão, né? É uma conjunção muito pesada, ela não tem velocidade alguma, então para aplicar mudanças é ruim, para iniciar atividades também não é muito legal, porque vai arrastando esse clima pesadão, assim, né, para os assuntos de uma forma geral, e prejudica o fator do otimismo também, né, de qualquer maneira. Os dois estão aqui, né, no signo da regência de Júpiter, que tem o tema do otimismo, mas o Saturno é um maléfico, né, então ele não facilita muito a vida da Lua aqui. Conforme vai amanhecendo, a Lua começa a se aproximar desse aspecto aqui com Júpiter,
E aí a gente tem uma recepção mútua, né? A Lua está no signo da regência de Júpiter e o Júpiter está no signo da exaltação da Lua. E apesar do ritmo não ser veloz, assim, não ter energia, empolgação, ânimo, aquela vivacidade, né? Aquela coisa vibrante, ele tem uma tendência à reserva e à abundância, à confiança, à entrega. Então, para os assuntos da espiritualidade, misticismo, interpretação também, é até bastante interessante, né? O aspecto é leve, 60 graus, mas pode beneficiar aqui no início da manhã sobre esses assuntos. Até o processo criativo pode ser um pouquinho melhor aqui, né? 15h48, a Lua em Peixes chega a 120 graus ao Sol no signo de Câncer, e assim vai facilitando o processo criativo. Ele tem uma tendência à pegada, à criação de vínculo e à reserva. Pode ser interessante para a reserva de todos os tipos, guardar coisas para usar depois, guardar dinheiro, enfim, pode ser interessante nesse sentido, porque ele tem essa característica do reter, conter mesmo, né? E como é um trígono da água, todo o assunto ligado ao plano mais subjetivo, criatividade, interpretação e emoções, fica um pouquinho mais acentuado aqui no meio da tarde, da sexta-feira. O sábado, dia 8 de julho, ele inicia com o primeiro movimento exato no céu às 6h55, um trígono entre a Lua e Mercúrio, muito criativo. O Mercúrio está em Peixes, só que o Mercúrio ele tem dupla debilidade no signo onde a Lua está, que é o signo de Peixes. E, assim, para o processo criativo é legal, mas é legal também manter a atenção às questões de comunicação, trocas entre as pessoas, o assunto do comércio também. Ele vai para um campo mais complexo, ele não tem uma tendência retilínea. Então, para os assuntos que sejam muito cheios de procedimentos, né, talvez não seja tão legal. Mas se você estiver lidando com coisas mais complexas, assim, pode até ser satisfatório. É profundo, para estudar coisas assim com muito detalhes e tal, pode até ser bem interessante. Interpretar símbolos também, né? Pode até ser bem legal. A Lua ingressa no signo de Áries no meio da tarde, às 16h19. Aí muda bem, né, o ritmo. Áries é um signo do fogo, tem bastante calor, é cardinal também, então vai criando mais velocidade, mais ânimo e mais vigor, né? Para a tarde aqui do sábado, né? O final da tarde e toda a noite também aqui do sábado, certo? E é isso que vocês viram, né? Então não é uma semana assim de assuntos tão pesados, né? O movimento mais importante, o evento mais importante é a fase cheia acontecendo, que beneficia bastante a Lua, como eu falei para vocês. Mas essa semana, apesar dela iniciar com a Lua em Sagitário e finalizar com a Lua em Áries, ela tem um perfil bem emocional, né? Ela vai pegando bem esse momento em que a Lua em Capricórnio chega ao aspecto a Saturno em Peixes, depois quando a Lua ingressar em Peixes também entra nesse momento aqui bem emocional e forma alguns aspectos, né, com os planetas ali no signo de Câncer. E é uma semana que favorece, então, a introspecção e o processo analítico, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e deixe seus comentários com temas aqui que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Pode compartilhar à vontade aí com seus amigos, chamar amigo para o canal aí que me ajuda a divulgar, tá bom? Um abração para todos, uma ótima semana, torne-se membro e se inscreva no canal também. Pode me acompanhar também pelo Instagram, se você quiser, tá? Até a próxima semana, então, até mais.